Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, com esse programa com formato diferente, que é o Narrativas Antagonista, em que primeiro eu te trago os fatos, depois a minha opinião, e antes de opinar, te digo uma coisa que você só vê aqui: qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Cada dia um fato diferente e hoje sextou bonito, sextou com comemoração. Qual é o tema de hoje? Especial 400 programas. Muito obrigada a vocês que formam a família Narrativas Antagonista, que estão aqui diariamente, que me acompanham em todas as redes. Aliás, vão dizendo aqui embaixo em qual cidade vocês estão agora me acompanhando, de qual cidade que vocês estão me vendo, para eu saber aí. Será que tem gente aqui que viu os 400 programas? Será? 400! Olha, gente, que não é pouca coisa, não é pouca coisa. Então hoje vai ser o quê? Especial 400 programas com Lula, Janja, Bolsonaro e Nicolas. Não, peraí. Lula com Janja. O Bolsonaro com Nicolas. Não seria, Michele? Vocês me deixam. Vocês me deixam que a comemoração é minha. Eu ponho quem eu quiser, tá? Eu ponho quem eu quiser. Então hoje o nosso especial vai ser assim: os melhores momentos desses políticos que encantam e engrandecem o nosso país. Bora lá! Fato do dia especial: 400 programas com Lula, Janja, Bolsonaro e Nicolas. Os melhores momentos dessa gente que é idolatrada por uma parte do Brasil e execrada por outra parte do Brasil. Vou trazer aqui os momentos mais pitorescos, mais engraçados. Será que você se lembra de tudo que a gente vai ver aqui? Primeiro momento que eu quero trazer, momento glorioso da prisão de Lula. Muita gente editou aquele discurso, trouxe ali as principais coisas que ele falou, e eu durante muitos anos guardei uma edição muito particular, que é o Lula dilmando, ou Lula muito louco. A gente também chegou a chamar essa edição de Lula muito louco. Mas, enfim, em comemoração a esses 400 programas, na tela. Quero cumprimentar o nosso querido escritor Fernando de Moraes, que está escrevendo uma biografia do meu governo que nunca termina, porra. Eu tô quase para morrer e não termina a minha biografia. Quero cumprimentar o índio mais esperto do Brasil, o presidente do Piauí. Eu não posso falar que ele teve uma tontura, porque isso não é recomendável para quem está sendo candidato, viu? Eu vou dizer que você estava sentado ali conversando com eleitores, tá bem? Você pensa que eu sou só torneiro mecânico? Pode dizer diretor de escola com 1.080 alunos. Eu queria dizer para vocês que eu estou contando isso para tentar chegar ao que eu quero dizer para vocês. E eu fazia assembleia de manhã para evitar que o pessoal bebesse um pouquinho à tarde. Porque quando a gente bebe um pouquinho, a gente fica mais ousado. Mesmo assim não evitava, porque o cara levava litro de conhaque dentro da mala e eu ainda passava e tomava uma dosinha para a garganta ficar melhor. Eu estou sendo processado e eu tenho dito claramente: o processo do meu apartamento, o que eu não posso admitir é um procurador que fez um PowerPoint e foi para a televisão dizer que o PT é uma organização criminosa que nasceu para roubar o Brasil.
Quem não tivesse mandato era tido... Puta, eu não citei o senador Humberto Costa que eu vi aqui. Humberto Costa, senador de Pernambuco, eu esqueci de citar para vocês. Aí ninguém me deu nome nada aqui. Imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino. O que é que a família do morto quer? Que ele seja morto, que ele seja condenado. Eu fico imaginando a tesão da Veja colocando a capa minha preta. Eu fico imaginando a tesão da Globo colocando uma fotografia minha presa. Eles vão ter orgasmo múltiplo. Eles não sabem. Eles não sabem que o problema desse país não chama-se Lula. O problema desse país chama-se vocês. Eu vou terminar com uma frase que eu peguei em 1982, numa menina de 10 anos em Catanduva, que eu não sei quem é. E essa frase não tem autor. Esse país é tão cretino que ele foi o último país do mundo a ter uma universidade. O último. Porque agora estou beijando homem e mulher igualzinho, não mistura mais. Quando eu beijo um de vocês, eu não estou beijando com segundas intenções. E é claro que falando de Lula, a gente não pode deixar de falar de futebol e de metáforas futebolísticas. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, que é o Lula falando do Corinthians. Corinthians? Não, os corintianos na tela. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois de um jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. Então eu queria dar os parabéns às mulheres que estão aqui, a Bia por ter trazido essa reunião. E agora aquele clima de amor, de love. Eu ia botar aqui o beijo de língua do Lula na Janja, mas eu não queria ver. E para você ver, eu tenho que ver, para ver se o vídeo é aquele mesmo, entendeu? Então, como eu não queria ver, eu não trouxe. Eu trouxe esta declaração de amor aqui, que olha, vocês podem não gostar do Lula, vocês podem não gostar da Janja, mas toda mulher queria ouvir isso do marido na tela. Para quem ama a cultura, para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos, somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Parabéns, Lula. Só errou uma coisa, que não foi no Dia dos Namorados. Eu acho que sair de Dia dos Namorados, nossa, a gente teria ficado demais, demais. E por falar em mulher, recordar é viver, uma homenagem de Lula às mulheres do PT. Já vamos pegar esse de Rondônia agora. Vou colocar Fátima Bezerra, mas é do Rosário em cima dele. Isso não, sabe, porque eu até tirei o sarro da Clara antes, porque fica procurando o que fazer. Faz um movimento das mulheres contra esse filho da puta. É isso. Cadê as mulheres de grelo duro, né, do nosso partido, porra? Caralho. Mas vocês sabem, vocês maledicentes, que o amor vence tudo. O amor vence tudo. Na tela. Por isso eu quero agradecer de coração a todos vocês e a todas vocês pelo trabalho que vocês fizeram, estão fazendo e que estão continuando fazendo. E como nós estamos confiando no espelho, não pode acontecer. Enganei vocês. Falei que não ia botar esses dois se beijando e coloquei pegadinha do malandro aqui. Mas podia ter sido a do beijo de língua. Enfim, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. O que temos aqui?
Temos aqui mais um personagem amado e odiado. Quem é? Jair Messias Bolsonaro, o homem da gripezinha. Um homem que é muito sincero e só fala verdades, como todo político latino-americano. Na tela. O governo abandonou o tratamento do Covid, ele é anti-vacina. Ele falou que era uma gripezinha. Estou esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha. Estou esperando. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ele disse que não tinha falado de gripezinha, mas ele também disse que ele não tinha imitado paciente com Covid. E na época, o antagonista decidiu fazer um VAR. O VAR da imitação de paciente com Covid. Recordar é viver na tela. Sobre o seu comportamento com as frases que eu mencionei, imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Eu queria que você botasse no ar eu imitando falta de ar. Quando você tiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Realmente... Mas falta de compaixão... Então você começou a mudar. Desculpe, você começou a mudar, tudo bem. Para eu completar a minha frase, muitos viram isso como uma falta de compaixão, de solidariedade com os doentes, com as vítimas, com os parentes das vítimas. O senhor se arrepende? A solidariedade, eu me manifestei conversando com o povo nas ruas. Eu estou com Covid. O senhor chama isso de politicamente incorreto? O senhor não se arrepende do seu comportamento, das frases que fez, imitando pessoas com falta de ar, como solidariedade com as famílias que sofreram? Você acabou de falar que eu não imitei falta de ar e voltou a falar em falta de ar novamente. Você voltou a falar em falta de ar novamente. 700 mil mortos. A minha pergunta é muito específica. O senhor se arrepende disso? Lamento as mortes. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Gente, mais uma coisa, como é que foi? Não sou coveiro. Não tem que não perder um parente, um amigo. Esse aqui, para mim, a seguir, foi um dos momentos mais bonitos da política nacional. Um momento que mostra como o brasileiro gosta de ser tratado e o que hoje em dia, nesse mundo sem valores, significa respeito para o nosso povo. Na tela. É só você deixar de comer menos um pouquinho. Tá? Quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também, tá certo? Agora, o mundo, quando eu falei que cresce quase 70 milhões por ano, precisa de uma política de planejamento familiar. Não é controle não, você vai estar na capa da Folha amanhã que estou dizendo que tem que ter controle na natalidade. Planejamento familiar. Você vai ver que as pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, tenho 5, tá certo? Mas, como regra, é isso. E como a gente não lembrar desse glorioso momento, primeiro carnaval do governo Bolsonaro, eu pronunciei uma palavra que jamais imaginei que pronunciaria na cobertura política. Golden Shower. Recordar é viver. Na tela.
E aqui, um 7 de setembro, mostrando o nível do nosso país, o que é a nossa pátria, o que o brasileiro admite que seja feito em nome dele. O 7 de setembro foi para homenagear exatamente o quê? Na tela. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. Imbrochável, 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 imbrochável. Obrigado pela minha segunda vida, pela missão que me deste, pelas mãos de 58 milhões de pessoas, para estar à frente do Executivo Federal. Quem que não gostou dessa história de imbrochável? O Lula. Lula não gostou. Vamos ver. Eu sou imbrochável. Ora, ele estava falando para quem? Para a mulher dele, porque ninguém quer saber o que é que ele é. Ninguém também quer saber se ele é broxa ou não é broxa. Isso é problema dele, não é problema nosso. A gente quer saber se vai ter emprego, se vai ter salário, se vai ter educação. Eu acho que quem tinha de se preocupar com essa história de ser brochável ou imbrochável é a Michelle? Acho. Mas o Brasil não é para amadores. Porque quem idolatra um político, idolatra ele todinho. Cada pequena parte deste político será idolatrada por seus capachinhos lindos. E sim, eles estavam aplaudindo a saúde dessa parte do corpo do então presidente. É verdade. Veja que, olha que coisa bonita, que orgulho. Porque me ufano do meu país na tela. De Fortaleza, os cearenses querem saber como anda a saúde do senhor. Porque nós precisamos da saúde do senhor perfeita para aguentar esse barco. Eu estou emocionado de estar falando. Bolsonaro, fique tranquilo. Bolsonaro. Já falei que sou imorrível. Falei que sou imbrochável e também sou incomível. Agora, algo que foi uma declaração ainda mais amada do que essa. O que falaram que deixou o Brasil, vamos dizer, mais feliz do que o então presidente Jair Bolsonaro falando sobre o próprio. Vamos ver quem é que deixa o povo feliz de verdade na tela. Nos Estados Unidos, por exemplo, a primeira-dama tem um gabinete na Casa Branca. Aqui no Brasil, quando cogitou-se a ideia de você ter um gabinete, a ideia foi assim espancada, né? Massacrada. Por quê? Por machismo, por misoginia, não só de homens, mas de mulheres, porque mulheres também cometem misoginia e machismo, vamos deixar isso bem claro. A primeira-dama dos Estados Unidos tem um gabinete e outras diversas primeiras-damas têm. Ontem mesmo recebi uma carta da primeira-dama do Paraguai, que por um problema de saúde não pode estar no G20 com a gente, da oficina da primeira-dama, quer dizer, do gabinete da primeira-dama. Então, eu não posso nem colocar isso no papel. Se eu quiser produzir alguma coisa, né, uma carta, alguma coisa, eu pago do meu bolso, isso ninguém sabe, eu pago do meu bolso a produção das coisas. Cartão, tudo é do meu bolso que eu pago, porque eu não tenho nada disso, quer dizer, né, as roupas que eu uso, né, tudo sai dali, não tem nada. Então, sabe, quer dizer, vale a primeira-dama dos Estados Unidos ter um gabinete e poder se apresentar e representar o presidente
né? Eu tive com a Jill Biden nas Olimpíadas, ela estava lá representando o presidente Biden, sabe? E eu não posso fazer isso aqui dentro. Isso mesmo, nossa primeira-dama Janje, que já fechou as redes sociais, está dando desculpa, mas é porque, gente, se sem rede social ela já causa na rede social, vocês avaliam como. E vamos aos grandes momentos. Momento corridinha. A música do carnaval, Margareth Menezes, Ramalhete de Flor, 6h30 da manhã. Estamos nesse agito. Bora começar a semana. Teve também um outro evento lindo e positivo, que foi a live da Janja com a Xuxa. Isso é um desafio, é um trava-língua. São anos de fono para falar Janja com a Xuxa, sem falar Janja com a Xuxa. Entendeu? Que coisa bonita, uma live da Janja com a Xuxa em nome da saúde. Que bonito, gente, na tela. E aí, tá gastando dinheiro, eu li uma pessoa falando, é bom gastar o dinheiro para viajar, a gente está falando de uma coisa tão bacana, vem uma pessoa idiota, imbecil, falar uma coisa dessas. Então eu não quero idiotice nem nada, eu quero uma coisa correta, sensata. Me fale por que você, senhor ou senhora que está vendo a gente agora, não quer vacinar o seu filho. Eu gostaria muito de saber, então mate minha curiosidade, porque eu não posso dormir sem uma resposta, tá? Então essa live foi feita para matar a minha curiosidade, porque eu preciso saber por que essas pessoas não querem fazer isso, tá bom? Tá bom. Xuxa. Janja, Xuxa, super obrigada. Obrigada, Xuxa, pela linda campanha. Obrigada. Muito generosa você, muito bonito. E Janja, muito bom ter você nessa campanha. Vamos estar juntas aí nessa caminhada pelo Brasil, pela vacina, junto com o Zé. Tá. Vou mandar um beijo pro Ju. Vamos programar mais coisas pra gente fazer. Vamos, já estou dentraça. Tem aquele outro tema nosso. Que nossa, pelo amor de Deus, esse tema para mim está em primeiro lugar. De pintar um crime. Olha só, Ju, que deve estar se vendo nossa live agora que está em São Paulo, que fez a música, que fez o jingle. Um beijo para você, meu amor, um beijo bem carinhoso. As pessoas queriam saber se eu ou ele ganhamos alguma coisa. Não ganhamos, quer dizer, ganhamos sim, ganhamos com cada sorriso de criança que vai ser vacinado. Quem ama, vacina. Então vacine quem você ama. Eu amo direto essa música, propaganda na televisão. Vou contar pra você que eu levanto, danço e canto junto. Ai, que bom, gente. Que bom. Adoro. Muito bom. Obrigada, gente. Beijo, gente. Beijo. Deus. No coração, gratidão. Beijo, vamos levar as crianças pra vacinar. Beijo. Tchau. Até o nosso próximo Papo de Respeito. Um beijo enorme. Beijo, querida. Nossa, que clima bom, né? Ai, que clima bom, parabéns. Agora vamos à Janja, quando começam as enchentes, aquela tragédia no Rio Grande do Sul. Pagou depois o post. Ah, como é que pode, né? Por quê? Agora, aí ela falou que estava quase dançando. Mas vocês se lembram da Janja dançando? Eu sei que vocês lembram do meme, que ela tá lá de vestido, tênis, jaquetinha jeans, não é? Mas eu lembro de mais coisas, ó. Mais coisas. Fica na minha memória, entra no meu olho, queima a minha retina, não consigo desver. Se eu não consigo desver, você já sabe, você vai ter que ver Janja dançando o jingle do Lula. O povo tá com Lula e mandou eu dar recado. O povo tá com Lula e mandou eu dar recado. 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 Agora é sal no Bolsonaro.
mais a Janja dançando o jingle. Não quero mais ver. É o pior. Você acha que é o pior? Essa dancinha mais tiktokeira, vocês acham que é o pior que pode acontecer? Não. Tem também Janja cantando. Tem. E você vai segurar aqui na minha mãozinha. Nós vamos dar as mãos e você vai ver comigo Janja cantando a nova versão do Lula Lá, em Serra Talhada, na tela. Vem de dentro, eu sei, de novo sentimento. Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. E o brilho ilumina a esperança, com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, Lula lá, brilha nossa estrela, Lula lá, nasce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula lá, com dignidade, Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilha nossa estrela. Lula lá, brilha nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula lá, com dignidade, Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilha nossa estrela. Vamos cantar alto, Serra Talhada! Lula lá, brilha nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula lá, com dignidade, Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilha nossa estrela. Ele não quer dar beijo hoje. Mas quando falam do tal do Janja Palusa, aí... Ih, vamos ver. Está sendo tão bonito, não é, ministro? O G20 social, né? As pessoas dialogando, conversando, se abraçando. Ontem a gente teve um momento muito especial ao final do dia na Praça Mauá, com o festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Quem esteve no festival? Janja Palusa. Não, filha, é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Vamos ver se consegue entender a mensagem, tá? É isso. E saindo de Janja, vamos agora a outra ilustre presença aqui nessa comemoração de 400 programas na tela. Boa tarde a todos. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas homem aqui, para poder dizer o seguinte,
Mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas. Eu quero agradecer a deputada Luciene Cavalcante, do PSOL do Rio de Janeiro, que ocupou a presidência dos trabalhos, cumprindo o regimento interno, e pedir aos senhores e senhoras que tenhamos aqui uma sessão de trabalho respeitosa nos termos regimentais. Pois é, o deputado Nicolas Ferreira, que é uma pessoa que desperta paixões para o bem e para o mal, é amado e odiado. E aqui Nicolas, no avião, com a influencer Ana Paula Renault. Gente, parece até ironia do destino. Olha quem sentou do meu lado agora. Nicolas, eu te indaguei se você vai continuar fazendo crimes em pleno plenário. Eu não estou falando da minha participação do Big Brother, eu estou falando do seu decoro parlamentar que foi quebrado em pleno plenário da Câmara. Você sabe que você poderia ter saído preso, né? Preso, e é um crime inafiançável. Transfobia. E também o decoro. Você sabe que... E a sua cassação, os seus outros processos? Você expôs uma menina de 14 anos. Você expôs uma menina de 14 anos, estudante num colégio de Belo Horizonte. Você é mentirosa. Não, eu não minto. Eu não minto, Nico. Você quebrou o decoro, você agora vai enfrentar um processo de cassação. Não é ironia de destino. Eu ontem estava divulgando uma lista para assinarem. Gente, todo mundo vai assinar. E ele falou que vai continuar falando. Diz ele que é opinião. É minha opinião. Aí aqui, um outro influencer indo atrás do Nicolas na Câmara dos Deputados para mexer com ele, e o Nicolas pistola lá atrás. Olha lá, ó. Vai denunciar. Não é o defensor da liberdade de expressão irrestrita? Eu sou. Beleza, pode deixar. Aí, ó, a Nicole ficou putinha. A Nicole ficou bravinha, gente. Ah lá, sabia que ia ficar bravinha. Beleza, pode deixar. Mas filma tudo. Tem problema com isso não. Filma tudo. Agora se eu falo, você trabalha. Não pode ser questionado, né? Não pode. Não pode. Aí, ó, só falei que não trabalha. Não trabalha não, deputada. Não trabalha não. Você não trabalha não, Nicolas. Você não pode atacar uma pessoa, um servidor público em si. Quem que eu ataquei, Nicolas? Só falei o que você falou em plenário, Nicole. Ô, Nicole, mas que isso? Eu sou livre, liberdade de expressão, Nicole. Meu amigo, os teus likes... Respeita pra quem merece, meu querido. Aqui, ó. Os teus likes vão te custar. Aí, ó. Beleza, não tem problema com isso não. Valeu, Nicole. Um abraço. Agora, o fight favorito de Nicolas Ferreira. Érica Hilton. Ultrapassada. Por favor. Vai tratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus. Pelo menos ela é. Tempo que eu tá paralisado, se eu não paralisada, a gente vai repor o tempo do deputado com gás ao todo do requerimento. Pode continuar. Alguns não interessa fazer um debate verdadeiro. A Constituição brasileira diz que os salários mistos têm que ser iguais, para mulheres e homens têm que construir iguais. O que acontece é que apenas 35 anos depois, com a ascensão do governo do presidente Lula, se mandou por essa casa o projeto de lei para dar esse direito garantido. Agora é óbvio que eu não ia deixar vocês na mão, vocês mineiros, porque eu sou fã de culinária mineira. Fã. Quer me ver feliz? É um porco na lata. É exatamente isso. É um tutu. Mas eu sei que vocês vão ficar felizes com isso. Janones versus Nicolas. Só nós dois. Tira a mão de mim. Vem cá. Bate. Moleque. Moleque golpista. Toma no seu moleque. Bate aqui, pô. Você é essa cara com soco. Bate. Vai, bate. Vai, pô, machão. É muito fácil, meu irmão. É muito... Parabéns, Minas Gerais.
só melhorando a qualidade, só melhorando. E agora eu quero trazer para vocês, para a gente fechar, a única pessoa adulta disso aqui, na tela. Né? Mas agradecer aqui, esse aqui é o meu maior bem. Que bom. Esse aqui é o meu maior bem, tanto a minha esposa quanto a Aurora. E pela primeira vez, né, ela está aqui nessa casa, que realmente ela seja o meu motivo, né, para poder dar continuidade aqui, não somente ela, mas as outras demais crianças que são de fato o futuro desse país. Obrigado pelo carinho, pelas palavras. Ai, filho, você quer virar deputada também? Nicolas, e deixa eu te falar uma coisinha, aproveitando, quebrando aqui o protocolo, é o seguinte, cuide bem da Aurora. Amém. Os teus eleitores, esse 1 milhão e tantos mil eleitores, um dia vão desaparecer da tua vida. Sim. Um dia quem vai cuidar de você é a Aurora. Um dia quem vai levar o remédio na cama é a Aurora. Um dia quem vai estar ao seu lado é a Lívia. Então, cuide bem dos seus eleitores, mas saiba que precisa cuidar muito bem da sua família. Amém. Okay? Obrigado, presidente. Gente, que anjinho, que coisinha. A Aurora é a única pessoa adulta de tudo isso. Agora um bônus. Um bônus, um bônus, um bônus. Gente, 400 programas, eu não poderia encerrar sem uma musiquinha de comemoração. Por último, eu queria pedir a vocês que todos nós nos levantássemos e cantássemos parabéns para o senhor Ban Ki-moon. Queria cumprimentá-lo juntamente com a senhora Ban Sun-taek. Vamos cantar parabéns para você, em cada um na sua língua. Will you join me, each one singing happy birthday in his own respective language, shall we? Então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Ah, a gente era feliz e não sabia. Fala a verdade. A gente era feliz e não sabia. O que você acha do nível dos nossos políticos? Está melhorando? Está diminuindo? De quem que é a culpa? De quem que não é? Vou falar sobre tudo isso, mas antes de eu opinar, antes de você opinar, vocês já sabem o que só tem aqui. Vamos para as narrativas. Esse canal de extrema-direita, o Antagonista, quis montar videozinhos para tentar equiparar o inelegível, o golpista, à democracia representada por Lula e Janja. Mas caiu do cavalo, porque os vídeos falam por si só. A diferença de nível entre o PT que nós temos agora no poder e essa gadaiada fascista é gritante. Um homem que ficava imitando os outros morrerem na pandemia, ou é só uma gripezinha, e falando não sei o que do imbrochável. O tal do canal de extrema-direita Antagonista foi mostrar isso para equiparar com o que o Lula fala, e aí ficou muito claro para todo mundo por que que a gente fez o L. Faz o L. Esses comunistas do Antagonista não saem da escolha muito difícil. Como se o Bolsonaro e o Lula fossem parecidos. Eu tenho um ódio de isentão, porque eles falam que as duas coisas são parecidas quando, de um lado, você tem um ladrão que quer transformar o Brasil numa ditadura igual a Venezuela. E do outro lado, você tem o único homem que aglutinou a direita brasileira para lutar contra o sistema. E esse canal de extrema esquerda, né? Eles não gostam, mas é de extrema esquerda o Antagonista, ficou botando lupa em qualquer tropecinho que o Bolsonaro fizesse de errado. Qualquer palavrão que ele fala, porque ele é espontâneo, porque ele fala a verdade. E tá aí. Ficaram tratando com essa falsa equivalência e o que é que aconteceu? Veio o Lula com o PT para botar uma mordaça no jornalismo. Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que eu vou ter material para fazer
mais 400, mais 4.000 narrativas antagonistas, porque o nível do nosso universo político é uma coisa que vai descendo a ladeira, você acha que escorreu para o fundo do poço, chegou, bateu, é o fundo do poço, eles falam, não, tem um alçapão e tem um subsolo. E é isso que a gente vê, né? O próprio Lula, em termos de nível e de respeito, nesse terceiro mandato, gente, pelo amor de Deus, as coisas parecem que só vão decaindo, né? E a gente ouve uma justificativa das pessoas que ela tem um sentido, a gente não pode deixar de levar em consideração. Durante muito tempo, os políticos eram mais educados, sempre teve um episódio ou outro de violência, não sei o quê, o pai do Collor atirou, matou um cara dentro do plenário do Congresso Nacional, enfim, sempre teve pontualmente. Mas o todo da política não parecia esse cozidão de briga de diva pop, de briga de influencer. Eram pessoas mais educadas. Só que as pessoas normais foram enganadas por esses educados. Foram. E a gente sabe que foram. O Brasil é um país que tem políticos corruptos. Então, o que o brasileiro começou a fazer? Começou a buscar o outsider. E quem está me ouvindo vai achar, não, aí foram buscar o Bolsonaro. Não, o Lula já era isso. O Lula já era aquela coisa do mito do bom selvagem. Não, ele não precisa estudar para saber, porque já pusemos aí sempre gente que fez faculdade, sempre gente que estudou e não deu em nada. Vamos agora colocar o Lula. O raciocínio é o mesmo. É aquele raciocínio que quanto menos você estudou, quanto menos você se preparou, melhor vai ser a sua performance, porque eu me desiludi com quem era preparado antes. Eu entendo a desilusão com os preparados, mas estamos tendo a desilusão com os despreparados também. E uma desilusão de baixo nível. Até ontem, na minha coluna, eu coloquei um negócio aqui que eu vou ler. O povo quer alguém que ele pensa assim, pelo menos, esse daí pode fazer coisa errada, pode não dar conta, mas esse daí pelo menos é verdadeiro. Isso é o que o povo quer. Só que aí o próprio povo cai numa inversão de valores, que é a seguinte: acha que gritar é sinceridade, que humilhar é autenticidade e que ser ignorante é uma forma de pureza. Nós estamos vivendo tempos em que o mundo está confuso. Papa falou que a inteligência artificial, as redes sociais são como se fosse uma nova revolução industrial. As pessoas se sentem meio deslocadas, o papel social de cada um é questionado e o papel dos políticos também. Então a gente vive essa bagunça. A gente não pode se perder dos nossos princípios, propósitos e valores. Eles nunca foram tão importantes. E não é brega, não é demodê, você que está me vendo, ter os seus valores e querer que eles sejam respeitados. Não está fora de moda você querer que adultos se comportem feito adultos, que digam o que querem de maneira civilizada, que saibam divergir de maneira respeitosa e, sobretudo, que saibam conviver com a diferença. A gente está num mundo que te empurra para conviver só entre iguais, só entre os da mesma bolha. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai emburrecer se você ceder a isso. Isso é uma autoindulgência. Não se questionar, não rever, não evoluir. Admitir que a gente erra e que a gente não sabe é dolorido, mas é a única coisa que faz a gente saltar adiante. Conviver só com quem você gosta ou com quem você concorda é a pior coisa que pode acontecer para sua alma. E por isso que eu quero agradecer, depois de 400 narrativas antagonistas, a todos vocês que estão aqui e, sobretudo, a vocês que me mandam nas redes mensagens do seguinte tipo: eu não concordo com tudo que você fala,
mas eu respeito você. Eu tenho uma outra visão política, não tenho a sua visão política, mas eu gosto de te ouvir. Vocês são preciosos, porque você ter fãs na concordância, que só concordam com o que você diz, você não está ajudando ninguém, você não está formando a opinião de ninguém. E o meu compromisso com o meu público, eu vejo que vai além da concordância. E é por isso que vocês, que fazem parte da família Narrativas Antagonista, são tão especiais. Muitíssimo obrigada, eu nunca vou poder agradecer vocês o suficiente. Estamos aqui em 400 programas. Ai, valeu demais, está valendo a pena e vamos continuar. Vamos em frente, vamos dobrar a meta, Brasil! O Narrativas Antagonista de número 400 vai cestando, vai ficando por aqui. Agradecendo vocês de novo. Eu agradeço todo dia, mas eu sei que não é suficiente, porque é graças a vocês, que são pessoas especiais, que não caem no barulho, que não caem no xingamento, que sabem respeitar, que sabem viver em comunidade. É graças a vocês que eu estou aqui. Queria dizer o seguinte, eu sei que você está esperando a palavra do dia. Gente, hoje eu vou fazer uma brincadeira. Palavra do dia, o que é a palavra do dia para você que está aqui pela primeira vez? Eu falo todo dia uma palavra que é para todo mundo pôr nos comentários, para eu saber quem é que chega até o final do vídeo. E também para quem não chega até o final do vídeo, fica falando, gente, o que está acontecendo que está todo mundo comentando isso, que não tem nada a ver com o título? Eu quero, hoje, você vai escrever Happy Birthday, sem olhar no Google. Cada um do seu jeito, igual a Dilma. Você vai no voo cego. Todo mundo escrevendo Happy Birthday. Eu quero Happy Birthday. Ué, mas não é aniversário? Não é aniversário. Porque é de 400 programas, não é aniversário. Mas a festa é minha, eu toco a música que eu quiser. Por isso é isso que eu trouxe esse especial da Dilma. Enfim, espero que vocês tenham gostado, que tenham rido, que tenham refletido e que tenham também um final de semana excelente. Beijo, bom final de semana e até segunda.